desse São Paulo, porque quando começou a Libertadores, a gente aqui colocou o São Paulo como coadjuvante. E depois do rendimento do São Paulo, coadjuvante pelo rendimento, jamais pela história de um tricampeão da América e tricampeão do mundo. Mas terminada a primeira fase, quando a gente olha o desempenho do São Paulo, há 11 jogos sem perder, eu acho que de coadjuvante o São Paulo não tem mais nada. O São Paulo virou um protagonista de todas as competições que ele disputa. E ontem derrotou o Cruzeiro no Morumbi, 2-0. Encosta na parte de cima da tabela e, insisto, chega a 11 jogos sem perder. O primeiro jogo é com o Milton Cruz, ainda de técnico, aí vem a era Zubeldia. 2-0 no Barcelona, 0-0 com o Palmeiras, 3-1 no Águia de Marabá, derrotou o Vitória fora de casa 3-1. Aí é o jogo contra o Cobressal, 3-1, 2-1 no Fluminense, empate contra o Barcelona no Morumbi, 0-0, derrota o Águia de Marabá, derrota o Tajeres, derrota o Cruzeiro. São Paulo está jogando bem de acordo com o que o técnico gostaria de ver, tem o retorno do Lucas. Vamos rodar os melhores momentos da vitória de ontem e debater sobre esse time que com o Zubeldia não perde, Renata Mendonça. Primeiramente, eu queria te dizer que se você colocou o São Paulo como coadjuvante numa Libertadores... Libertadores nunca o São Paulo é coadjuvante, né? Até mas ele tem pela sido, sintonia, né? Que tem. Ele não decide uma Libertadores já há um bom tempo. Não faz porque também não estava disputando, né? Aí caiu para o Palmeiras na última vez nas quartas de final. Mas o São Paulo e Libertadores têm uma sintonia muito grande e acho que tem demonstrado isso. A torcida, inclusive, em todos os jogos, não só de Libertadores agora. Ontem também tinha um público muito bom para esse jogo do São Paulo no Morumbi. O jogo estava desenhado para o Cruzeiro, tá, Rizek? Os primeiros minutos, né? O São Paulo faz um gol com o Lucas, até numa falha do goleiro do Cruzeiro, mas depois só deu o Cruzeiro, né? O São Paulo não conseguia sair jogando, o Cruzeiro estava apertando a marcação e o São Paulo não conseguia trocar passes. E aí, principalmente pelo lado esquerdo do ataque do Cruzeiro, o lado direito da defesa do São Paulo, era onde estavam os caminhos das melhores chances. O Barreal jogou muita bola ontem, o Marlon, que foi expulso, estava jogando muito bem também, e o Veron estava caindo por ali. Então, a defesa do São Paulo estava completamente perdida. Ontem, quem jogou de lateral direito era o Moreira, que é um ótimo lateral direito, mas muito mal no jogo de ontem. Ontem ele estava realmente perdido na defesa, depois ele pediu para sair, também estava sentindo a E a expulsão do Marlon revista pelo VAR. Que foi, assim... absurdo. Né? Bem desproporcional a chegada do Marlon. Acho que, inclusive, assim, realmente foi o que causou, para mim, o que causou a derrota do Cruzeiro no jogo, talvez tenha sido esse lance, sabe, Rizek? Porque até ali era nítido que o São Paulo, até em algum momento, ia sofrer um gol. O Rafael estava fazendo milagres. Aí o Marlon é expulso no final do primeiro tempo e o São Paulo volta... melhor, só que também não durou muito, assim, esse ímpeto do São Paulo. Por isso que eu estava comparando com o que aconteceu em Flamengo e Vasco, né? Porque eu acho que faltou um pouco mais de ímpeto do São Paulo para se impor com um a mais na segunda etapa. O gol sai com o Caleri, né? Esse cara faz cabeceio. gol. Em bola aérea, ele dá aula, ele não faz gol, né? Ele dá aula em bola aérea, não faz gol. Cabeceia. E aí tem uma outra coisa que eu queria falar também da questão do Zubeldia, assim, nesse jogo de ontem, ele começou com o Lucas centralizado e depois ele muda o posicionamento do Lucas para jogar mais à direita. E no jogo da Libertadores, no meio da semana, ele jogou com o Lucas bem aberto pela direita. Porque ele não tinha o Caleri desde o começo. Não tinha o Caleri desde o começo e ele também segurou o Igor Vinícius, né, naquele jogo do meio da semana. Então, o Lucas era quem tinha que ir para a linha de fundo. E aí, eu particularmente não gosto dessa movimentação do Lucas, porque eu acho que assim, o Lucas ele é muito bom no 1 contra 1. Só que não adianta nada você driblar 2 caras e se encontrar com a linha de fundo. Ele é bom driblando de frente pro gol. Foi assim que ele fez o gol ontem, né? Ele vai, passa pelos marcadores e chuta no gol. Até o chute, para mim, um pouco de falha do goleiro do Cruzeiro. Mas, para mim, o melhor do Lucas, o Lucas é o jogador mais agressivo do São Paulo. Então, ele precisa jogar o mais perto do gol, não como centroavante, mas assim, de frente pro gol. E acho que tem essas circunstâncias, né? O Luciano, quando o Luciano está no time, como é que você vai encaixar os dois? Ele vai ter que encontrar esses caminhos, né? Para ver qual o posicionamento do Luciano, para mim, aí ele poderia trazer o Lucas mais para a meia esquerda, como ele jogava no ano passado. Só que aí você tem o Nestor não dá para tirar o Nestor do time.
E o Nestor abre também quando preciso. Né? Exatamente. E o Nestor, para mim, é um Aliás, dos melhores jogadores desses tempos. Essa sequência invicta... Olha lá, ele driblando. Ela coincide com a volta do Nestor. Não estou dizendo que é por causa dele, mas o Nestor volta justamente contra o Atlético Goianiense, saindo do banco. Então, assim, ele é super importante para o São Paulo. Pode não ser uma mera coincidência também. Exatamente. Os 11 jogos de invencibilidade coincidem com a volta do Rodrigo Nestor. Mas eu acho que ele encontrou, primeiro, uma segurança defensiva que o São Paulo não tinha. Ontem, ele mesmo, eu gostei muito da entrevista do Zubeldia ontem no pós-jogo, porque ele assume que o time não foi bem, mas que conseguiu construir a vitória. Só que defensivamente ontem falhou com bola, porque não conseguia sair jogando, não conseguiu sair da pressão do Cruzeiro, mas conseguiu encontrar seus caminhos para a vitória. E eu acho que essa parte defensiva é importante, Rizek, porque o São Paulo do Carpini sofria muitos gols. Só tinha passado 3 jogos sem sofrer gols o São Paulo do Carpini. Isso dentro de uma sequência de Campeonato Paulista, que se enfrenta muitos adversários mais frágeis, e o time sempre sofria gols. E com essa sequência do Zubeldia, muitos jogos já sem sofrer gols, nenhum gol. Né? Essa sequência de Alan Franco no time tem ajudado também, né? Sim. Acho que essa dupla de zaga encaixou. E é dedo dele. Escolha dele, Zubeldia. O Luciano, que não jogou ontem, ele havia atuado em 9 dos 10 jogos da Era Zubeldia e em 10 dos 11 jogos. O único jogo em que ele não havia atuado nessa sequência, pode colocar de novo, inclusive, na tela. O único jogo em que o Luciano não havia atuado era o jogo da ida contra o Águia de Marabá, quando o Zubeldia optou por levar a reserva. Então, o Luciano era um cara que estava em campo todo jogo também nessa sequência. E agora a gente vai ver, quando ele tiver todo mundo... Lucas, Luciano, Caleri, Nestor. Eu acho que ele vai jogar com esses 4, cara. Eu tenho opinião. E o Rato, que era titular absoluto no ano passado, tá voltando também. E o Rato era importante pra caramba no esquema do São Paulo. Só para explicar, quando eu disse do fator coadjuvante do São Paulo, é o seguinte, pela bola que o São Paulo vinha jogando com o Carpini, eu não enxergava o São Paulo candidato ao título. Hoje, quando sai o sorteio, eu acho que o São Paulo é dos times mais indigestos para você pegar, porque o time está muito forte, o time ficou muito mais forte, cara. O Zubeldia realmente melhora muito o São Paulo. É nesse sentido. O São Paulo não tinha um futebol que você fala, é um candidato ao título. E do jeito que ele está jogando hoje, São Paulo pode chegar perfeitamente à conquista. Além dele melhorar alguns jogadores individualmente, eu acho que ele tem um fator que me chama a atenção nesse time do São Paulo, dos jogos que eu vi. A parte mental dos jogadores. A Renata está falando da dificuldade desse jogo do Cruzeiro, mas mesmo na dificuldade é um time que não desiste, é um time que vai para cima, é um time que tenta se defender, coisa que não conseguia fazer com o Carpini muito bem. Mas a mentalidade, ele fala muito sobre isso nas entrevistas dele, né? Da mentalidade dos jogadores, da confiança dos jogadores. Ele recuperou a autoestima do time. Isso é muito importante. Mal e faz resultado. Exatamente. Essa é a autoestima do que o time precisava e hoje tem. Eu tenho uma opinião sobre essa composição de time. Acho o Luciano hoje o jogador em melhor fase do time do São Paulo. Eu não acho ele melhor tecnicamente que o Lucas. Acho que o Caleri é um jogador essencial, diferenciado na posição dele. Mas acho que fase de jogador você aproveita. E não tem como desprezar a fase do Luciano. Então, ao redor dessa dupla, do Luciano e do Caleri, você pode construir várias outras coisas. Aproximar o Lucas um pouquinho mais, evitar que ele jogue tanto aberto, ter um jogo de movimentação dele muito mais nesse sentido, né, do que em corredor, muito mais com aproximação do meio do que recuando pelo corredor. O Alisson ajuda a dar esse balanço, está numa fase também... O Alisson é absurdo. Espetacular, o que ele está jogando é uma coisa fora do comum, assim, fora do comum. A gente imaginava ele, alguns anos atrás, jogando pelo lado do campo, vindo pelo centro de vez em quando. Agora, vindo de trás, sendo realmente um volante, ele não é mais um cara improvisado na posição. Ele é um especialista da posição. Cara, como ele está jogando. E sem o Pablo Maia agora. Lembra o Maicon na fase boa Exatamente, do Grêmio. Caramba, cara, como ele está jogando bola. E sem o Pablo Maia agora. Porque aí ele está mais recuado. Né? Como primeiro ali, né? E assim, o jogo da Libertadores, então, foi espetacular a atuação do Alisson contra o Tajeres, porque o Tajeres era sempre esse time fechadinho e que saía no contra-ataque. E a ajuda que o Alisson dava, principalmente para proteger o lado, né? O Zubeldia também falou disso em entrevista. Eu preciso dos volantes ajudando na cobertura dos lados do campo, num jogo contra o Tajeres, por exemplo, que atacava muito. Nesse caso aí, o São Paulo falhou muito defensivamente pelo lado direito, né? O Moreira estava mal e o time não conseguiu suprir esses espaços, né? O Cruzeiro colocou 3 jogadores ali para triangular e o São Paulo não soube muito bem o que fazer.
Mas aí, a partir do momento que houve a expulsão, isso ajudou bastante o São Paulo. E o Rafael também, além da trave, né? Que essa bola aí foi a que o Arboleda desviou e pegou na trave. Mas o Rafael ontem foi também crucial. Tem uma coisa que a gente estava falando a respeito do Vasco e que cabe no time do São Paulo. Não é questão de jogar com 2 jogadores só no meio campo. É questão da característica. Os 2 jogadores da característica do São Paulo sabem fazer isso. Os do Vasco não têm essa condição. O São Paulo tem uma notícia ruim que eu acho que pode impactar a vida dele no Campeonato Brasileiro. Parecia tudo funcionando perfeitamente bem. O Arboleda fora da Copa América, por indisciplina, né? Levou um menor de idade para boate na seleção equatorial. A cara do Paulo Nunes. Então, mas assim, para o São Paulo, ótima notícia, não perdeu o Arboleda, nenhum outro convocado, aí vem a convocação do Rafael. Você vai perder o seu goleiro titular e que está jogando pra caramba, para ser o 3º goleiro da Copa América por até 9 rodadas. Eu acho que isso pode causar um impacto no São Paulo. Agora, se não fosse isso, cara, o São Paulo teria condições até de no Campeonato Brasileiro, assim, de dar uma arrancada daquelas. Sim. Porque o Flamengo perdeu o jogador. E ele não perde, cara. Palmeiras perde jogador. E ele não perde, cara. Ele vai recuperar ainda. O Rafinha vai voltar, o Wellington Rato vai voltar. O Rato vai voltar. Pablo ele perdeu Maia. por lesão, Pablo Maia, né? Então. Pablo Maia lesão, Mas, assim, parecia assim, a tempestade perfeita para o São Paulo dar uma arrancada, a ver como o time se vira agora com o Jandrei, que é o substituto do Rafael nesse momento. Algo mais deste São Paulo, que chega, a gente pode plugar a classificação do Campeonato Brasileiro, chega na parte de cima, no meu entendimento, com a bola que está jogando, chega para ficar. Para brigar lá em cima mesmo esse ano. Acho que é importante para o São Paulo, Rizek, fazer um campeonato brasileiro tranquilo no G4, que faz muito tempo que não faz. O campeonato brasileiro que o São Paulo tem feito nos últimos anos é sempre do 10º para baixo, aí eventualmente consegue um 9º, um 8º lugar, não está conseguindo classificação, não estava conseguindo classificação direta na Libertadores, conseguiu no ano passado porque foi campeão da Copa do Brasil. Então acho que é importante para um time como o São Paulo, que gosta tanto de disputar Libertadores, tem que classificar via brasileiro, né? Então, por mais que às vezes você não vai conseguir dar conta de todas as competições e de disputar o título, porque é realmente necessário um elenco, e o São Paulo tem sofrido com lesões, apesar de esse ano, para mim, ter um elenco até melhor do que tinha no ano passado, é importante não sair desse G4, ou ficar ali, né, variando entre G4 e G6. A diferença é mínima, gente. Esse campeonato que o Paulo Nunes coloca 12 candidatos ao título, quando eu vejo a classificação, 12 eu acho que é exagero do Paulo. Não, você sabe que eu já botei aqui os 12. Então, 12 eu acho que está sendo político. Mas ele não vai errar, né? Não vai errar. Mas olha só, bota de novo, a diferença é mínima, cara. E ainda tem a quantidade de jogos, né, atrasados. Exato. Se você for pensar em pontos perdidos, o líder seria o Internacional. Ele é o que menos perdeu pontos no campeonato. Se ele ganhar os 2 jogos que ele tem atrasado, ele iria 16. Você viu esses 10 primeiros aqui? O Atlético Mineiro tem condições de ser campeão brasileiro? Ô, louco. Claro que tem. Não tem? Claro. Então, desses 10 aqui, todos têm, você acha? Claro. Não, o Cruzeiro duvido que seja campeão brasileiro. Então, o Cruzeiro tá aqui? Tá. Eu duvido. Também Com todo respeito, eu acho difícil pro Furacão também ser campeão. Vamos vir para cá. Fluminense. Cruzeiro e Furacão vão investir muito na janela, hein? Não, com o que eles têm hoje, eu tô falando. Acho difícil. Diga, Paulo. Fluminense, você acha que tem condições de ser campeão brasileiro? O que tá jogando, acho difícil. Pois 10, 11. 11 nós já botamos aí. Vai por mim, que nós vamos achar. Eu falei 10. Eu falei que poderia aumentar para 12, mas o meu número é 10. 10 times têm condições de ser campeão brasileiro. Tem um outro assunto que cerca o São Paulo, que é o comportamento do Zubeldia à beira do gramado. E ele parece que está seguindo... Ele não está seguindo o padrão de ninguém, porque ele é assim, né? Ele tem aquela energia. É o jeito dele mesmo, a energia dele é... Só que essa história de reclamar de arbitragem no Brasil está começando a virar cada vez mais estratégica, né? Os caras estão quebrando o jogo, os caras estão mudando o ritmo de partida, a arbitragem às vezes cai na isca de treinadores, né? A arbitragem às vezes para jogo para ir lá discutir com o banco e tal, e os caras estão começando a usar isso. Tem um tempero nessa história. Você acha muito diferente da média, o Zubeldia? Da média alta? A média é alta. A média é Abel, Antônio Oliveira... Diniz. O Zubeldia é assim. A gente não conhece o Zubeldia das coletivas quando ele perde o jogo, porque ele não perdeu o jogo ainda. Então, a gente precisa colocar isso num outro campo. Mas esse comportamento de beira de gramado está exigindo da arbitragem uma providência que parece enérgica. Eles vão lá, param um jogo, dão bronca num, aí dão cartão amarelo para o auxiliar de preparação física que está lá gritando à beira do gramado. Parou o jogo.
Aí vão lá para discutir com o preparador físico que está correndo, dão cartão amarelo, para o jogo. Mais 2 minutos. Então, os caras estão começando a usar isso como estratégia para quebrar jogo de futebol e a arbitragem brasileira tem que estar atento a isso. Mas os caras aprenderam, né? Reclama que alguma coisa acontece. Então,